Olá pessoal, essa é a nossa videoaula de correção dos exercícios que foram propostos na primeira semana. Então, o primeiro exercício que nós vamos corrigir é o exercício de aprendizagem presente lá na página 48, que é o exercício de número 4. E a pergunta proposta para vocês é a seguinte: as vacinas BCG, VOP, tríplice viral e tríplice bacteriana são utilizadas para prevenir quais doenças, né? Então, para responder essa pergunta, vocês tinham que recorrer àquele quadro de vacinas que compõe o cartão vacinal básico do Brasil, né? Ou então vocês poderiam acessar o link que eu disponibilizei para vocês da Sociedade Brasileira de Pediatria. A vacina BCG, ela é aquela vacina que vocês tomam até o 5º dia de vida e é a vacina que é utilizada necessariamente para a prevenção da tuberculose. A gente sabe que a tuberculose é uma doença extremamente prevalente na população brasileira, então quanto mais precoce for a imunização, maior a segurança que essa criança ela vai ter ao longo da vida, né? Eu, quando criança, eu tomei a vacina BCG em 3 doses. Eu tomei ao nascer, aos 12 anos, depois um reforço aos 15. Vocês provavelmente já tiveram acesso a uma vacina mais nova, né? E foram vacinados contra a BCG uma única vez. É claro que em situações, por exemplo, de viagem a países em que a tuberculose é uma doença também bastante prevalente, muitas vezes pode ser aconselhado que vocês tomem um reforço da vacinação no mínimo 15 dias antes da viagem, né? E a vacina BCG é aquela que deixa aquela cicatriz no nosso braço, né? Essa cicatriz, ela decorre do fato de que, quando eu vacino, eu vou inocular ali, naquele ponto, né, de administração da vacina, o antígeno, né, da tuberculose, que é o bacilo da tuberculose. O nosso sistema imunológico, ele consegue reconhecer a presença daquele antígeno naquele local, vai gerar uma resposta inflamatória, que gera aquela ferida, que depois de cicatrizada, gera uma marca, né? Uma cicatriz. Dependendo da forma como eu cuido dessa ferida, né? Essa cicatriz ela pode ser mais bonitinha, né? Ou ela pode ser maior, né? Isso vai depender muito do cuidado que a mãe tem com essa criança após a imunização pelo BCG. Já a VOP é a vacina oral contra a poliomielite. Ela também é conhecida como Sabin e ela é utilizada na prevenção da paralisia infantil. Então, no primeiro ano de vida, essa criança ela toma inúmeras doses, né, dessa vacina contra a poliomielite e geralmente também o governo brasileiro ele promove anualmente uma campanha de vacinação para reforço, né, da imunização contra a paralisia infantil. O objetivo dessas campanhas de vacinação é justamente garantir que o Brasil continue sendo um país erradicado da poliomielite, né? Por isso a preocupação com relação à disponibilização dessa vacina amplamente aí pelo SUS. A SCR, ou tríplice viral, ela é utilizada na prevenção de 3 patologias: o sarampo, a rubéola e a cachumba, né? Então, quando você se imuniza com a tríplice viral, você garante, né, teoricamente, proteção contra o sarampo, a rubéola e a cachumba. Mas existem pessoas que ao longo da vida vão adquirir essas doenças, né? Então, o Brasil, ele tinha o título de isento, né, de erradicado com relação à ocorrência do sarampo. Porém, essa vacinação, que no Brasil ela é corriqueira, na Europa ela não é obrigatória. Então, a Europa viveu há uns 5 anos atrás um surto de sarampo, né? E o fato de eu ter no mundo países em que essa doença está presente, né? Se a doença está presente, a gente vai entender que o vírus está circulando. Se uma pessoa doente, ela viaja portando o vírus, mesmo que ela não saiba ou que ela seja assintomática, durante aquele período de infecção, ela transmite. E o sarampo é uma doença extremamente
transmissível, né? Então, em decorrência desse surto que se iniciou lá na Europa, a gente teve aí a distribuição do vírus pelo mundo, né? Atualmente, os nossos casos de sarampo, eles são praticamente todos exportados, quer dizer, então, são pessoas que estiveram fora do Brasil e que tiveram contato com o vírus, voltaram para suas casas e manifestaram a doença já aqui no nosso território. E também a gente tem muitos casos que estão relacionados à abertura de fronteiras, né? Então, a Venezuela é um país que faz fronteira com o Brasil e que tem vivido uma situação política, econômica e social muito crítica, né? Então, o Brasil ele tem favorecido aí a permanência de muitos venezuelanos no nosso país, e o fato de que lá o vírus do sarampo está circulando, a entrada desses venezuelanos também garantiu, né, o acesso do vírus ao nosso território e a disseminação da doença no nosso país, né? Existe atualmente uma campanha de imunização contra o sarampo, assim como está acontecendo uma campanha de imunização contra a febre amarela ou influenza, na tentativa de tentar diminuir a incidência de novos casos no nosso país, porque a gente sabe que o sarampo é uma doença muito transmissível e é uma doença muito grave. Então, existem já, no ano de 2020, alguns óbitos, principalmente de crianças, que não tinham se imunizado, né? E que adquiriram a infecção e acabaram tendo um comprometimento maior e evoluíram para óbito, né? Por isso a necessidade da gente estar sempre atento às campanhas de vacinação, que a gente mantenha os nossos cartões de vacina atualizados, principalmente para os extremos de idade, crianças e idosos que têm o sistema imune mais debilitado, né? A tríplice bacteriana é uma outra vacina que compõe o cartão vacinal brasileiro e ela é utilizada na prevenção da difteria, do tétano e da coqueluche, né? São 3 doenças bacterianas extremamente sérias para o indivíduo comprometido, né? E existe aí a indicação de vacinação tanto na primeira infância quanto em algumas situações específicas. Então, assim, toda gestante, próximo da 28ª semana de gestação, né? Perto de 12 semanas antes do parto, é indicado para ela que ela tome uma dose da tríplice bacteriana. Isso porque é para tentar reforçar a imunidade dessa mãe, né? De forma que, se ela eventualmente adquirir a coqueluche, que ela não passe essa doença para o recém-nascido, né? Então, é indicado, inclusive, né, que não só a mãe, mas o pai e aquelas pessoas que tiverem um contato direto com aquele recém-nascido, principalmente nas 2 primeiras semanas de vida, que eles, normalmente, quando a gestante está na 28ª semana de gestação, que eles se imunizem. Todos, né, com a finalidade de proteger o recém-nascido que ainda vai vir a nascer. Vamos falar um pouquinho agora do exercício de número 5. É um exercício que foi cobrado, né, num processo vestibular da Unicamp de São Paulo, e ele fala o seguinte: o gráfico a seguir representa a resposta imunitária de uma criança vacinada contra determinada doença, conforme recomendação dos órgãos públicos de saúde. Então, tem um gráfico que ele avalia a quantidade de anticorpos ao longo do tempo, que vai do dia 0 até 60 dias após a aplicação da primeira dose. Então, o que a gente observa, né, fazendo a leitura inicial desse gráfico? Após a primeira dose da vacina, o indivíduo ele começa a produzir anticorpos. Essa produção ela é lenta, ela acontece lá, né, o pico da produção desse anticorpo vai acontecer perto do 20º dia após a vacinação. Depois, ele vai ter uma diminuição da quantidade desses anticorpos. Quando ele toma a dose de reforço 40 dias após a primeira dose, eu já consigo produzir uma quantidade de anticorpos muito maior em um período de tempo mais curto. Então, ele pediu, na letra A,
explicar o que são vacinas e como protegem contra doenças, né? Então, eu sugiro para vocês a seguinte resposta. Vacinas são produtos farmacêuticos utilizados na profilaxia, ou seja, na prevenção de diferentes doenças infecciosas. Elas são produzidas a partir de fragmentos de vírus mortos ou atenuados e também podem ser produzidas a partir de fragmentos bacterianos, tá? Elas vão induzir a resposta imune do indivíduo imunizado. Após a aplicação da primeira dose, a resposta imune gerada ela é lenta e gera uma pequena quantidade de anticorpos. Já mediante a dose de reforço, a resposta imune é rápida e gera maior quantidade de anticorpos, ok? Então, na letra B, observe o gráfico e explique a que se deve a resposta imunitária da criança após a dose de reforço. Então, eu sugiro para vocês, né? Mediante a primeira imunização, são geradas pequenas quantidades de anticorpos e células de memória. Após a dose de reforço, as células de memória são ativadas e desencadeiam uma rápida e volumosa produção de anticorpos. Por isso, a resposta é mais rápida e gera uma quantidade de anticorpos maior, né? Então, a grande diferença entre a primeira e a segunda dose é justamente a existência de células de memória após a primeira exposição, né? E essas células de memória, elas vão favorecer uma resposta mais rápida e mais eficiente do nosso sistema imune. Falando um pouquinho agora da questão número 6, que é uma questão que foi cobrada na Unesp, essa questão é uma questão que tem o gabarito, né, disponibilizado lá na plataforma Milbernoly, mas eu vou discutir aqui com vocês também. Então, no Instituto Butantan, o veneno de serpentes é injetado em cavalos, dos quais será retirado certo volume de sangue, que será processado em laboratório para a produção de soro antiofídico. A. Que elemento será produzido pelo organismo do cavalo e que irá se constituir na matéria-prima do soro antiofídico? Primeira pergunta. Esse elemento presente no sangue do cavalo é um carboidrato, um lipídio, uma proteína ou um ácido nucleico? Então, mediante exposição ao veneno da serpente, o cavalo produz anticorpos específicos, que são constitutivamente compostos de proteínas, né? Então, como a gente viu lá na unidade de proteínas, lá na primeira série, anticorpos, em sua grande maioria, têm constituição proteica, ok? Letra B. O soro antiofídico, produzido a partir do sangue de um cavalo, no qual foi injetado veneno de jararaca, poderá proteger do veneno de qualquer outra espécie de serpente? Justifique. Então, a resposta que eu sugiro: os anticorpos são específicos, sendo assim, protegem apenas contra o veneno da jararaca, não combatendo o veneno de outras serpentes. Tudo bem? Falando agora um pouquinho do exercício 7, ele pede para você associar quais afirmativas que estão relacionadas às vacinas e quais as alternativas que estão associadas aos soros. Então, as afirmativas a seguir relacionam-se com a imunidade mediada por anticorpos. 1. Contém anticorpos em sua composição. O que contém anticorpo pronto na sua composição é o soro. Então, a afirmativa 1 faz referência ao soro. 2. Contém antígenos em sua composição. Bem, se é o antígeno, quer dizer então que ele vai me induzir a produzir anticorpos. Que tem antígeno é a vacina. Então, 2 se refere à vacina. 3. Induz o organismo a produzir anticorpos. Ok. Quem me induz a produzir anticorpos é a vacina. Ok? 4. Desenvolve memória imunológica. Bem, eu só vou gerar memória imunológica se eu reconhecer o antígeno, produzir anticorpos contra ele e gerar células de memória. Então, a 4 também se refere à vacina. 5. Não desenvolve memória imunológica. Bem, quem não desenvolve memória imunológica é o soro. Por quê? Quando eu tomo um soro, eu estou tomando um anticorpo que foi produzido por um outro ser diferente de mim. Isso quer dizer que não fui eu que reconheci o antígeno, não fui eu quem gerei os anticorpos. Então, se eu não gerei anticorpos, eu também não tenho como gerar célula de memória, ok?
Então, quando eu faço uso de um soro, é uma atitude emergencial, eu preciso do anticorpo rapidamente para me proteger, para garantir a minha sobrevivência. Nesse caso, eu não gero memória imune, ok? 6. É de curta duração. Uma resposta imune que é de curta duração é o soro. Por quê? Porque eu tomei o soro, os anticorpos que estão presentes no soro vão combater aquele antígeno. Como ele tem uma constituição proteica, depois que eu utilizar desses anticorpos, o meu organismo destrói, né? Agora, se eu tomo uma vacina, eu reconheço o antígeno, eu produzo anticorpos e células de memória. Então, as células de memória vão fazer com que a minha resposta imunológica seja mais duradoura. Então, 7 faz referência às vacinas, né? 8 fala o seguinte, pode ser natural ou artificial. E a 9 fala, pode ser ativa ou passiva. Vamos pensar o seguinte, no caso, né, as alternativas 8 e 9, elas não se referem nem a vacinas, nem a soros. Por quê? Porque a vacina é um exemplo de imunidade artificial e ativa. Por que é artificial? Porque eu injeto o antígeno artificialmente no meu organismo. E ativa por quê? Porque eu vou produzir anticorpos depois que eu reconhecer aquele antígeno. Já o soro é também uma resposta imune artificial, porque foi um outro ser que produziu esse anticorpo para mim, e é passiva, por quê? Porque eu já recebo esse anticorpo pronto, eu não produzo ele, tá? Então, 8 e 9 não faz referência nem à vacina, nem ao soro especificamente. Então, fazendo a somatória, né, adequada, as alternativas referentes à vacina são a 2, a 3, a 4 e a 7, que somam 16, e aquelas que fazem referência ao soro são a 1, a 5 e a 6, somando 12. E a questão número 8, que é uma questão relativamente recente, que caiu no vestibular de segunda etapa da UERJ em 2018. Ela fala o seguinte, nas doenças autoimunes, ocorre um ataque generalizado das células do sistema imunológico contra os tecidos do próprio corpo. Pesquisas mostraram que durante uma resposta autoimune, determinadas células do sistema imunológico se agregam em tecidos linfóides secundários para produzir anticorpos. Considerando esse processo, indique se a resposta imune pode ser classificada como humoral ou celular. Justifique sua resposta. Nomeie ainda as células do sistema imunológico responsáveis pela produção de anticorpos. Então, uma doença autoimune é aquela no qual eu reconheço partes de mim mesma como corpos estranhos. O exemplo talvez mais comum de doença autoimune que a gente conhece é a psoríase ou o lúpus, né? Então, eu sugeri para vocês a seguinte resposta. As doenças autoimunes são exemplo de resposta imune humoral, caracterizada pela produção de imunoglobulinas, que são anticorpos específicos contra as células do próprio organismo. Mediante reconhecimento do antígeno, os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos e passam a produzir os anticorpos específicos para o antígeno reconhecido. Após essa primeira exposição, além dos anticorpos, são produzidas células de memória que geram uma resposta imune duradoura, né? Então, o indivíduo que tem um diagnóstico de doença autoimune, para início de conversa, não é um diagnóstico fácil. E uma vez que ele tem esse diagnóstico, é uma doença que ele vai conviver com ela para o resto da vida. Por quê? Não tem cura. Não tem como você controlar, né? Mas cura não existe. Então, esse indivíduo, ele passa por um erro, né? Por um erro funcional. Ele passa a reconhecer células do próprio organismo como corpos estranhos. E a partir daquele reconhecimento, ele passa a produzir anticorpos e células de memória para o resto da vida, contra aquelas células próprias que ele reconheceu como estranhas, né? São doenças, assim, que geralmente a pessoa ela sofre muito, né? Porque ela sabe que não tem cura, ela vai ter crises ao longo da vida, então ela precisa cuidar melhor da sua saúde, às vezes fazer determinadas opções, né? Então, por exemplo, o indivíduo com lúpus,
É muito difícil que uma mulher que tenha lúpus consiga engravidar e levar a gestação até o final. Por quê? Se ela reconhece as suas próprias células como corpo estranho, imagina as células do bebê, que são metade ela e metade um outro indivíduo, né? Então, é muito difícil, geralmente, que a mulher portadora do lúpus consiga engravidar e que tenha, de fato, uma gestação saudável, né? E, geralmente, quando ela consegue ter um filho, o médico aconselha, por uma questão de autopreservação, que ela não engravide mais. Ela conseguiu vencer aquela primeira gestação, mas não quer dizer que ela vai conseguir completar uma segunda, né? Então, geralmente, o médico orienta essa mulher portadora do lúpus a não engravidar, né? Que ela adote, que ela busque outras estratégias para, de fato, ter um filho, né? Mesmo que esse filho não seja um filho biológico. Tudo bem? E na sessão cotidiano, eu propus para vocês um exercício de pesquisa, né? Em que vocês tinham que comparar a tabela de vacinação básica presente no livro de vocês com uma tabela que é atualizada e disponibilizada na Sociedade Brasileira de Pediatria. E a primeira pergunta que eu pedi para vocês responderem é se vocês, nesse confronto, encontraram alguma divergência. Então, eu coloquei para vocês aí todas as divergências que a gente conseguiu identificar, né, nesse confronto da tabela que está presente lá no livro de vocês com aquilo que é atualizado anualmente pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Por que eu fiz pedir para vocês fazerem essas pesquisas? Geralmente, gente, quando a informação está num livro, mesmo que seja uma apostila, é uma informação que não necessariamente ela está atualizada, né? Porque entre a escrita e a publicação de um livro, pode existir um intervalo de até 2 anos, tá? Então, todas as vezes que a gente estiver se referindo à ciência, a melhor fonte de informação são os órgãos oficiais. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, anualmente, ela vai propor um novo calendário vacinal que é adequado à realidade do planeta ou da nossa população, né, naquele momento, né? Por isso que tem sido tão veiculado essa questão, né, da importância da fonte de pesquisa. Nessa situação que a gente está vivendo atualmente, né, todos os dias eu ouço alguma reportagem dizendo que não é para a gente confiar nas informações que são veiculadas via grupos de WhatsApp, via rede social. Por quê? Porque se eu quiser efetivamente uma resposta, que eu busque num órgão oficial, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Nacional de Saúde, na Anvisa, no site do Ministério da Saúde, no site da Organização Mundial de Saúde, porque essas sim são instituições que estão preocupadas em manter a população atualizada com relação às informações e elas têm uma preocupação em disponibilizar essa informação o mais rápido possível para a população, tá? Então, vocês podem perceber nesse primeiro item aí do exercício de vocês que são inúmeras as divergências que a gente vai encontrar entre a tabela que está disponível no livro e aquilo que está disponível num órgão oficial, tá? A segunda pergunta era para vocês confrontarem as informações que vocês adquiriram com o cartão de vacina pessoal de vocês ou de uma criança próxima. E existia a pergunta, alguma vacina passou desapercebida, né? Essa, gente, é uma resposta pessoal, que ela vai variar muito de acordo com o cartão de vacina de vocês. Por que eu estou chamando a atenção de vocês com relação a isso? Culturalmente falando, o brasileiro ele tem muita preocupação na manutenção do cartão de vacina da criança. A partir do momento que aquela criança virou adolescente, a preocupação ela já não é a mesma. Quando ele entra na fase adulta, então, muitas vezes os indivíduos não têm a mínima ideia de onde foi parar o cartão de vacina deles ao longo da vida, né? Então, muitas vezes, as vacinas passam desapercebido mesmo, né? Então, é só para vocês terem esse senso crítico de buscarem essa informação para se protegerem, tá? E a pergunta C era o seguinte, o que fazer numa situação como essa? Bem,
Se eu notei que eu tenho alguma pendência com relação ao meu cartão de vacinação, eu vou fazer o possível para colocá-lo em dia. Então, eu vou procurar um médico, vou procurar um serviço de saúde, eu vou buscar atualizar o meu cartão de vacina para garantir a minha proteção, tá? Então, é só uma atividade aí para vocês desenvolverem um pouquinho, aprimorarem um pouquinho o senso crítico com relação às informações que vocês estão adquirindo aqui na segunda série, tá? Então, com isso, a gente finaliza a nossa videoaula de correção de hoje. Eu peço a vocês que se atentem a essas correções. Eventualmente, se permanecer alguma dúvida, entre em contato comigo, preferencialmente através do e-mail da turma de vocês, porque assim eu consigo perceber qual é o ponto que ainda ficou, em dúvida, e eu consigo responder a todos de forma a garantir que todos tenham compreendido o conteúdo da maneira adequada, tá? Até o nosso próximo encontro, então. Espero que vocês estejam bem.